Olá, senhores! Neste vídeo falaremos sobre dois problemas que trazem muitas complicações para a vida do homem: o egocentrismo e o narcisismo patológico. O egocentrismo também é conhecido por muitos autores como parte do transtorno de personalidade narcisista, pois é o irmão quase que inseparável do narcisismo. Uma pessoa egocêntrica simplesmente não tem interesse nos outros e está completamente absorta em sua própria situação doentia. Já uma pessoa narcisista busca seu bem-estar e, em muitos casos, usa os outros para alcançá-lo, visto que muito do seu sucesso pessoal depende da percepção externa. Ela fará o que for possível para obter validação externa. Isso inclui manipulação, falso carisma, persuasão, violação das normas sociais e muito mais. O egocentrismo e o narcisismo têm se tornado duas das características mais comuns nas pessoas da atualidade. Geralmente, eles são vistos em pseudo-intelectuais, advogados e políticos de sofá, pseudo-cientistas, pseudo-geopolíticos e etc., que vemos pela internet, principalmente em redes sociais. Geralmente, nós os encontramos brigando entre si ou com alguém que falou algo que vai contra a incrível, entre aspas, intelectualidade que eles têm. Mesmo que esta pessoa tenha propriedade para falar sobre determinado assunto e utilize fatos retirados de fontes confiáveis como prova do que ela está falando. O transtorno de personalidade narcisista é uma condição mental formada pela combinação entre estrutura do pensamento, temperamento e apego. Isso quer dizer que uma pessoa narcisista e egocêntrica possui uma forma diferente de pensar, sentir, agir, interagir e se perceber no mundo. Estamos falando de uma condição mental que apresenta muita vulnerabilidade e sofrimento, ou seja, são indivíduos que exibem grande confiança e que querem ser adorados, mas, no fundo, escondem crenças de inferioridade, imperfeição e o temor de não serem amados e admirados. Os sintomas de transtornos de personalidade narcisista, que a partir de agora chamarei de TPN, apresentam um padrão de comportamento inflexível e concentrado em seu ego. Um sinal importante de que uma pessoa tem TPN é a necessidade de ser admirada e bajulada, além de se achar a dona da verdade absoluta. Ou seja, para uma pessoa que tem TPN, o mundo é o que ela imagina ser. Pessoas com TPN acreditam que são superiores, por isso costumam se relacionar com quem acham que estão à sua altura e a julgar com desprezo quem elas acham que são inferiores. Uma característica frequentemente encontrada nessas pessoas é o hábito de minimizar os próprios defeitos, atitudes ou falhas. Assim, raramente admitem que erraram ou que se arrependem do que fizeram. Existem três principais causas de TPN, e elas são: genética. Existem evidências que sustentam a presença do TPN de forma inata, ou seja, é uma predisposição genética que gera o problema. Ambiental. Outras pesquisas mostram que o ambiente onde a pessoa vive contribui para que se formem os desvios narcisistas. E aqui estão inclusos família, escola, mídia, cotidiano, entre outros. Experiencial. O TPN também pode ser acarretado por vivências do indivíduo. Algumas experiências, como traumas, são assimiladas com conexões desvirtuadas, e a partir disso, o cérebro desenvolve pensamentos e gera comportamentos diferentes do que se espera. Conviver com o TPN gera muitos contratempos e desafios a todos os envolvidos. A arrogância que vemos desse tipo de pessoa egocêntrica e narcisista é decorrente de uma mentalidade limitada e incapaz de lidar com outras pessoas e com o mundo.
Isso impede seu próprio desenvolvimento, mantendo a sua fragilidade e uma angústia muito grande. A androsfera está cheia de homens que têm TPN, desde produtores de conteúdos a consumidores destes. Eles se agarram em suas próprias convicções e as aceitam como fatos. Isso tem feito a nossa comunidade ir aos poucos tomando um rumo diferente do qual ela foi feita para tomar. O que eu quero dizer é que a androsfera está aos poucos se tornando um lugar onde os homens têm seus egos massageados, suas fantasias alimentadas, abraçam o comodismo ou fado da performance e etc. Senhores, é muito mais agradável e lucrativo falar o que faz cócegas nos ouvidos das pessoas. É muito melhor dizer aos homens egocêntricos e narcisistas que os seres de luz e a sociedade são os únicos culpados de todos os problemas deles, que eles podem enriquecer facilmente, que para a natureza a beleza não é importante, que eles vão conquistar a deusa da vida deles, mesmo sendo feios e pobres, que eles estão no comando dos relacionamentos entre os sexos, etc., do que dizer que eles são autossabotadores fantasiosos e que são ferramentas utilitárias para o feminino. Já é frequente alguém chegar aqui no canal, gostar do meu conteúdo, me elogiar e se inscrever, mas depois de mais alguns vídeos lançados ou algum post que eu crio, essa mesma pessoa surta, se desinscreve do canal e passa a me odiar. E os temas que mais fazem as pessoas surtarem são a biologia do relacionamento entre os sexos, a importância da beleza masculina, a busca pelo desenvolvimento pessoal, a espiritualidade e etc. Esses temas geralmente ferem o ego dessas pessoas. Alguns chegam a me questionar o porquê que eu digo que os seres de luz buscam os melhores machos, sendo que estes em muitos casos se envolvem com os cafajestes. Uns chegaram a fazer ironias e a dizer que eu era burro ao afirmar que os seres de luz buscam pelos melhores machos, sendo que eles gostam de homens que não prestam. Esse pensamento de que os seres de luz não têm a capacidade de fazer boas escolhas de parceiros vem daquela falácia tradicionalista que diz que os seres de luz gostam de homens decentes, trabalhadores, românticos e etc. E claro, do egocentrismo do camarada que afirma tal coisa, já que ele se julga um bom partido para os seres de luz e fica frustrado com a rejeição sofrida. Para todos esses camaradas eu expliquei que o caráter do macho não é levado em consideração pela biologia, mas sim a capacidade de prover e proteger a fêmea e a boa genética dele. Falei sobre a patologia que faz as fêmeas se interessarem pelos piores machos e citei os estudos científicos e o conteúdo da doutora Cláudia Pacheco para a comprovação do que eu estava falando. Expliquei também como que as ideologias bagunçaram a cabeça de nossas amadas fêmeas, mas na maioria dos casos foi tudo em vão, pois o fato de ter que lidar com a realidade de que são desinteressantes aos seres de luz modernos, com a sua hipergamia desenfreada, é muito doloroso. Logo, ignorar a biologia, ignorar a realidade atual dos relacionamentos entre os sexos e abraçar a Copes se torna a melhor opção para eles. Existem também muitos camaradas criticando os seres de luz que preferem escolher os Sheds e os Tyrones ao invés deles. Isso, além de ser egocentrismo, é também pura hipocrisia, pois esses mesmos camaradas descartariam sem dó um ser de luz feio por um ser de luz bonito e neutênico. Outros camaradas ainda ficam na esperança de encontrar a tão sonhada honradinha, mesmo estando cientes de que isso é uma fantasia e de que muitos homens que buscam pela honradia estão se lascando nas mãos de várias espertinhas e do papai Estado. Mais um caso de egocentrismo. Geralmente, esses camaradas são aquele tipo de homem que se acha o iluminado, que Deus tem total preferência por ele, que Deus sempre vai dar o melhor para ele, que Deus vai dar a honradinha para ele, etc. Ou seja, se acha a última bolachinha do pacote, mas se esquece que em muitos casos ela está toda quebrada. Se esse camarada for ateu,
A lógica é a mesma, a única diferença é que Deus é retirado dessa equação. Infelizmente, muitos desses camaradas desenvolvem a misoginia e a androfobia porque acreditam que o erro está nas outras pessoas, pois são arrogantes demais para admitirem que o que eles abraçam como fatos na realidade são mentiras. Senhores, o egocentrismo e o narcisismo irão atrapalhar vocês não somente de enxergar a autossabotagem que vocês estão praticando e a realidade biológica, patológica e social dos relacionamentos entre os sexos, mas também de vocês melhorarem as suas saúdes como um todo. Para ajudar a vocês terem melhor entendimento, citarei 3 aspectos ruins do egocentrismo. Desgaste das relações interpessoais. Ao se portar como o centro das atenções e enaltecer sua superioridade perante aos demais, o indivíduo transmite arrogância e egoísmo, o que pode causar conflitos e influenciar negativamente o clima do ambiente o qual está frequentando. Diminuição da visão de mundo. O indivíduo passa a ver tudo o que está à sua volta conforme seu achismo e suas opiniões sempre são formadas com base nas vozes de sua consciência ou no que o agrada. Indivíduos egocêntricos geralmente não gostam de estudar assuntos que vão contra o que eles aceitam como verdade. Eles são aquele tipo de pessoa que tem aquela velha opinião formada sobre tudo. Afastamento das pessoas. Pessoas egocêntricas geralmente se preocupam apenas com as suas próprias necessidades, ignorando as vontades e desejos dos demais. Essa falta de assistencialismo provoca o afastamento dos outros, pois todos necessitam e gostam de se sentir amparados. Isso pode ser visto com repúdio pelos seus colegas, contribuir para não conseguir o apoio deles em diversas situações e evitar que você se desenvolva profissionalmente. Já sobre o narcisismo, posso dizer que o pior aspecto dele é o ódio que a pessoa sente por si mesma, pois ela na realidade se acha um lixo, mas fica se validando constantemente e em muitos casos rebaixando os outros para alimentar uma falsa superioridade. Sobre os demais aspectos do narcisismo temos sentimento de grandiosidade, necessidade de admiração, falta de empatia, fantasias irreais de sucesso, senso de serem únicos e superiores, intolerância a críticas, exagero de suas habilidades, sentimentos de autoridade, necessidade de atenção e tratamento especial, arrogância, comportamentos autorreferentes, egocentrismo, graves distorções em relacionamentos com outras pessoas e etc. Vale a pena lembrar que as pessoas egocêntricas e narcisistas são as mais fáceis de serem manipuladas. O transtorno de personalidade narcisista é uma patologia que muitas pessoas não fazem ideia que a têm. A depressão é o mal do século XXI e responsável pelo suicídio de várias pessoas ao redor do globo. Ela também é uma consequência do TPN. Por isso, senhores, sempre faça uma autoanálise para identificar se vocês têm os sintomas do TPN. Caso tenham, procurem a ajuda de um profissional de sua confiança. Para que vocês tenham uma ideia do quanto isso é sério, o tratamento para o TPN é baseado na psicoterapia e intervenção medicamentosa. Nós, ocidentais, vivemos em uma sociedade doente. Não afirmo isso apenas em relação às patologias, mas também à maneira que a sociedade guia as pessoas e os caminhos que ela mostra. O convite atual proporcionado pelos meios de comunicação, pela opinião pública e pelo senso comum é um risco potencial à nossa saúde física, mental, financeira e espiritual, se aceitarmos tal convite. Manipulações dessa natureza deslocam a pessoa de si em direção aos valores oferecidos a partir de convenções externas ao ser, ou seja, da sociedade. É comum que alguém seja constrangido em sua forma de ser e passe a assumir um outro ser, que também é assumido por um grande número de pessoas. A pessoa constrangida pode perder-se de si
pode momentaneamente deixar de pertencer-se e passar a responder a outros valores, seja uma ideia, um sonho, uma ilusão ou mesmo algo que a desvia de seu propósito ou princípio existencial. Esse tipo de perder-se equivale a tornar-se doente, um estado de dependência de um modo operacional externo ao seu ser. Uma sociedade doente é toda aquela onde o individual é visto com indiferença. Viver em uma sociedade doente significa esquecer de si mesmo e de seus propósitos existenciais, mergulhar na manada, na massa, na moda, na mídia, deixar de pensar por si e começar a pensar conforme o pensamento coletivo. Isso é o que vemos na nossa sociedade atual. Aos poucos, o individual vai desaparecendo e o coletivo vai ficando cada vez mais forte. A nossa sociedade ocidental é super organizada com base em ideologias, modelada na competição, no pragmatismo e utilitarismo. Enfrenta, a despeito de seu alto nível social e cultural, alguns efeitos colaterais desafiadores, como o suicídio em grande escala, o uso indiscriminado de drogas alucinógenas legais ou ilegais, as doenças cerebrovasculares, como derrames cerebrais e infartes, a dissolução da família e a mercantilização do erotismo. Toda essa manipulação social é trabalhada principalmente através do emburrecimento programado, da emoção, do egocentrismo e do narcisismo das pessoas. Por isso e muito mais que é importante que o homem desenvolva uma melhor inteligência emocional, aprenda a pensar por si e não seguir o efeito manada, busque por conhecimento sem viés ideológico, aprenda a ser humilde, sabendo reconhecer seus limites, suas fraquezas, fazer o bom uso de suas forças e reconhecer que não é o detentor da verdade absoluta. Cuidar de suas saúdes física, mental, financeira e espiritual. Abrir mão da gratificação sensorial, gaste seu tempo apenas com coisas edificantes e com pessoas que o mereçam e etc. Enfim, é bom que o homem aprenda a viver a vida de maneira mais saudável e menos problemática possível. Se gostaram do conteúdo de hoje, não deixem de se inscrever no canal, curtam e compartilhem, mas apenas com pessoas de mente aberta, e até a próxima, senhores.